E tu estava comentando que o teu início ele é na base do Internacional e numa transição de uma base vencedora, isso significa, né, uma produção, obviamente, de um garimpo melhor de jogadores, uma melhor assistência. E eu me lembro muito bem nesse início dos anos 2000, e que inclusive antecederam esse momento de glória do Inter em 2006, tu já tinha uma formação, tu surge lá com o Diego Diogo, com o Nilmar, com o Daniel Carvalho, com o Rodrigo Paulista, diversos jogadores que sobem da base e fazem parte de grupos que constituem uma base, uma estrutura para o Inter vencedor que surge ali adiante. O quanto tu teve do dedo do chumbinho nessa formulação, e ao mesmo tempo eu quero que tu já traga uma comparação com a atualidade que a gente vê o Grêmio, por mais que a situação que esteja numa Série B, ainda assim formando jogadores e o Inter ainda não conseguindo retomar aquela que foi a sua característica durante um período muito grande. O que é importante nessa questão histórica, vamos dizer assim, da formação? Nós pegamos o Internacional, a base do Internacional, muito destruída, ela não tinha nada. O alojamento era sem condições, não havia refeitório, os meninos faziam uma refeição num restaurantezinho que tinha no Beira-Rio, que era uma coisa assim deprimente. Os meninos não tinham salário, nós estamos falando de 96, e os juniores do Internacional não tinham salário. Fora a questão, quando tinham 4 grenais das categorias de base, enquanto se jogava um grenal, a equipe do Grêmio, para o próximo grenal, já estava aquecendo, enquanto a do Internacional estava no vestiário esperando o fardamento daquela primeira. E assim ia sucessivamente. Não tinha fardamento internacional. E se perdeu jogadores pro Grêmio nessa época? Tu lembra de algum? Eu não lembro. Não lembro porque na época existia uma questão que era a tal da ficha, porque eu não tinha contrato, tinha a ficha da federação. Para sair de um time para ir para o outro, tinha que cumprir um ano de carência. Então não valia a pena, né? Não valia a pena tu sair, ficar um ano parado, entendeu? Para depois tentar jogar lá no Grêmio, por exemplo. Então não havia, era muito difícil. Havia sim a tentativa de pegar jogador de outros clubes para trazer. E aí havia algumas questões assim, por exemplo, uma delas é o Fábio Rockenbach. Fábio Rockenbach é o único jogador que eu me lembro, é o único jogador que foi aprovado numa peneira, nas famosas peneiras. O Fábio Rockenbach foi aprovado numa peneira. Ele era de Soledade. E aí ele estava vindo para Porto Alegre, ele vinha para o Internacional e se soube que o Grêmio estava assediando, vamos dizer assim, ou alguém se dizendo do Grêmio também, eu estou falando do Grêmio, posso estar fazendo uma injustiça, né? Alguém se dizendo do Grêmio, assediando o Fábio Rockenbach para ele ir para o Grêmio. E o nosso preparador físico à época, o Flávio Galo, descobre isso. Olha, o Fábio, aquele guri, eu vou à Soledade buscar. E o Flávio foi buscar ele em Soledade, para não roubarem ele no Internacional. Bom, e aí então o que houve? Nós reestruturamos a base do Internacional e começamos a trabalhar com a visão de que nós tínhamos que formar jogadores e buscar jogadores e ter uma estrutura que comporte a evolução desses meninos. Não adianta tu trazer o bom jogador e tu não fazer ele evoluir, né? Trouxemos uma pessoa que era maravilhosa, o seu Elmo, que era um olheiro que trabalhava para o Grêmio. Esse nós contratamos. O Hélio Carraveta trabalhava no Grêmio, nós contratamos também. Mas o Hélio já foi para o profissional, não foi nem para a base. Mas o seu Elmo o seu Elmo era o olheiro. Ele saía de carro, ia para o interior de Santa Catarina e vinha com 2, 3 meninos, entendeu? E assim a gente começou a criar um processo, né? Porque, na verdade, tu tem que ter processos. Porque se não tiver processo, cada um faz de uma maneira. Então, nós criamos processos e, com isso, a gente conseguiu dar uma estrutura adequada para a base do Internacional e aí começaram a surgir talentos. Se tu lembrar, o Internacional foi campeão da Copa São Paulo em 98. Daquele time saíram o João Gabriel, goleiro, que não teve um grande sucesso, mas foi goleiro do profissional do Internacional.
O Lúcio, Clayton. o Clayton, o Diogo Rincon, o Barão. Tiveram vários jogadores ali que, né, o Fábio Pinto, que subiram e fizeram parte do profissional internacional. E no ano de 2001, o Fábio Rockenbach e o Lúcio são vendidos, por a soma dos dois, se eu não me engano, dava quase 25 milhões de dólares à época, né? Se eu não me engano, o Lúcio foi 8 ou 9 milhões de dólares e o Fábio Rockenbach 14 milhões de dólares para o Barcelona. O Lúcio para o Bayern Leverkusen e o Fábio Rockenbach para o Barcelona. E bom, e aí, né, vem os outros que fazem parte do elenco, ou seja, tu tem aí a formação técnica e a formação valorando, né, um patrimônio, ou seja, tu tem aí um ativo, que eram os jogadores. E com isso o Internacional começa a crescer. E nós assumimos o Internacional em 2002, já com uma estrutura, com uma base boa, né, uma base bem formada, uma base que foi mantido, os processos foram mantidos, né, e aí vem jogadores que surgiram, que foram captados pela direção anterior, né? O Nilmar, por exemplo, é um deles. O Nilmar veio junto com o Sidmar. Né? E acabou o Nilmar dando aí. E outros tantos jogadores. Mas o Diego e o Diogo já estavam lá, faziam parte daquela categoria 2005, 8-5, que foi campeã da Copa Nike, campeã mundial da Copa Nike, na Holanda. Né? Ali era Diego e Diogo, o Martin Carvalho, Felipe Atirson, Rodrigo Renan. O Rodrigo Paulista eu acho que é um ano acima, é 8-4. Renan, o goleiro, e por aí vai. E aí o Internacional tinha um processo de formação, que em determinado momento, ao longo do tempo, se quebrou. Se rompeu, parou de funcionar dessa forma. E aí, no momento que tu perde processo, cada um faz do seu jeito. Então, troca a direção, troca o coordenador, troca o responsável pela base, cada um faz o que quer. E aí tu perdeu. E aí a realidade é que a partir de 2007, 2008, não surgiu mais ninguém. Não surgiu. O Internacional formou um baita jogador. Vocês estavam falando do Alan, que é um volante que está no Atlético Mineiro. Canhoto, bom jogador, sendo Internacional, direto para a Inglaterra, né? Para o Liverpool, se eu não me engano, né? Mas foi comprado na base. Aí são circunstâncias, entendeu? Pô, tu não sabe como vai ser o processo para ele ascender a equipe principal e jogar. Né? Isso sempre é uma dúvida, sempre existe uma possibilidade aí de desconforto. Pô, os caras da Inglaterra querem pagar e pagar bem pelo menino, liberaram o menino, isso acontece. Não, eu não acho isso um erro, eu acho isso um equívoco. Né? Mas o equívoco maior é tu não ter processo de formação. O Internacional não consegue formar um lateral direito. O Internacional não consegue formar um lateral esquerdo. Aliás, o Internacional não tem formado nada. Né? Diferentemente do Grêmio, que passou um período com dificuldade, mas começou a formar meio-campistas e atacantes. Entendeu? Tá tendo dificuldade agora. Por quê? Porque a equipe principal tá ruim, aí é difícil tu botar os meninos, entendeu? O pessoal fala muito do Bitelo. O Bitelo tem muita capacidade, tem, vamos dizer assim, uma projeção muito boa, mas no time do Grêmio, que o Grêmio, da forma como o Grêmio está desempenhando, o Grêmio não está jogando nada. E aí um menino desses, ele não vai conseguir, ele não vai ser o cara que vai definir, não é ele que tem que definir. Mas infelizmente ele está numa posição, na posição que ele joga, ele teria que ser o definidor, e ele não está ainda com essa experiência, com esse conhecimento para ser o cara que vai definir a favor do Grêmio nesse momento. Pode até vir pela dificuldade, pode até vir, porque ele tem potencial. Então a base do Internacional é isso, os processos se perderam, né? Infelizmente. E olá, mais um que não se inscreveu no canal. Inscritos são muito importantes para o projeto crescer. E não custa nada para te inscrever. Dá uma força pra gente, te inscreve aí.